E todo poder vem sobre nós, ó Deus sem par. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Que bom, né? Hoje mais um dia abençoado que nós tivemos aqui na sede, né? Deus falou conosco ali. Por outro lado, nós estamos um pouco assim, né? Porque nós temos a nossa consagração, temos a nossa escola bíblica e nós sentimos falta, né? Porque nós passamos um dia assim sem ter, mas em compensação nós estamos ali. Agora nós podemos ver cada um dos irmãos. Vamos ficar em pé, já vamos fazer a oração e dar início ao trabalho desta noite. Logo após a oração, nosso irmão José Severino, nosso irmão Josi está louvando a Deus. Seu nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade em podermos estarmos reunidos nesta noite, ó Deus. Nós somos gratos pelo dia abençoado que o Senhor tem nos dado, em podermos, Senhor, estarmos aqui nesta hora para juntos prestarmos o culto de louvor ao teu santo nome, ó Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor a cada um, aqueles que vão te louvar individualmente, ou cada grupo que vai oferecer o seu louvor, e também aquele que vai trazer a tua palavra nesta noite, Pai. Seja conosco, esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão José Severino, nosso irmão José. Deus poderoso, aleluia de Deus. Glória a Deus, aleluia. O salmo é Deus com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Glória a Deus. Irmão, vamos louvar o 15:23 da nossa alma cristã. Glória a Deus. Que cujas águas repletas de vida, sempre de graça e fatal sairá. Água sairá, viva tornará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Todos quiserem beber, não se voltará. Milhares venham, sempre sairá. A fruta fonte de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber. De poços imundos e águas vivas não pode conter sairá. Água sairá, viva tornará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Todos quiserem beber, não se esgotará.
pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Sairá, água sairá, viva tornará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares e milhares vem, a frente sairá. Glória a Deus. Vamos cantar o 432. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é Deus, aleluia. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que teus pés somente vão, onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu amor. Em meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Como Deus o meu querer, traz o teu Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador.
em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Nossa irmã Severina, nossa irmã Josi. Convida a igreja para se colocar em pé. Vamos fazer a leitura. Quero dar o pedido do nosso irmão Edinaldo para fazer a leitura desta noite. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Paz, Senhor. Salmo 33, irmãos. Aleluia. 33. Eu estava estudando um pouquinho esse salmo. E essa Bíblia da gente de estudo pentecostal, ela nos fala sobre a esperança do crente. E agora, ao entrar na igreja, o irmão Josué estava pregando esse folheto. O chamado dele é: quando você passará a eternidade? Nós temos uma esperança. Aleluia. Eu tinha estudado, estava estudando fazendo a leitura e estudando, também estudando lá em Romanos 8, 24, 28, e tem outros versículos 15, 13, e por aí vai. Versículo, ou como que é, pastor? Versos. Versos e canções. Também no Salmo 41. O salmista, ele está passando por uma aflição. Aleluia. Ele diz que esperou com paciência. Ele estava esperando, mas tinha esperança. Aleluia. Que Deus ia agir. Irmão Agenor, e Deus se inclinou. Aleluia. Aleluia. Ouve. Vamos ler todo o Salmo. Tem 22 versos. E é como de costume, eu leio primeiro e assim a gente dá continuidade. Amém? Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério de destroços. Louvai ao Senhor, é o 3. Cantai-lhes um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Aleluia. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar, como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus
e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão, para a segurança não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos da fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como de ti esperamos. Glória a Deus. Vamos continuar esperando. Vamos continuar confiando. Aleluia. Porque Ele nos fez uma promessa. Aleluia. Como disse no Salmo 41, Davi começa escrevendo que estava num charco de lodo. Mas ele continuava, ele imaginou, esperando nele, confiando nele, e com a certeza que ele agindo, aleluia, nada dos projetos dele para mim e para a sua vida pode ser impedido. Muitas das vezes a gente espera no homem, achando que do homem virá alguma coisa. Pode ser que aconteça, mas os que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Permanece para sempre confiando, falhando e errando, mas continuando confiando nele. É dele que virá o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Aleluia. No Salmo 24 ele diz que a terra é dele e os que habitam, e nós temos um dono. Aleluia. Ele é o meu e o teu dono, e ele está no controle da situação de todas as coisas. Ele não perde o controle. Aleluia. Por isso devemos continuar esperando e confiando, e a nossa esperança contínua nele, porque com certeza ele agirá ao nosso favor. Aleluia. Ainda confiando nele, vamos orar pelos enfermos, aleluia, da nossa casa. Amém? Amém. Tem algum pedido especial? Meu sobrinho, Sobrinho do irmão Agenor. ele voltou a falar, mas ele está com a sonda no bato paralisado, ele está com a anemia, está muito magrinho. Mas o Senhor, ele resolve. Ele pode. Dia da irmã Nete. Gael, sobrinho do gêmeo da irmã. Passou por uma cirurgia. Tia da tua esposa, Dona Graça, é isso? Veio ali, né? Tia da esposa do meu irmão, tia da irmã Maria. Tem mais um, irmã Maria? Ou era o mesmo? Era o mesmo? Glória a Deus. Mais alguém? Eu e minha casa. Eu e a minha casa. Aleluia. Eu não vou falar o nome de ninguém porque o Senhor já escutou toda vez. Eu creio que Ele vai agir. Se for a vontade dEle, irmãos. Mas se não for, como é de nosso costume, a gente continua pedindo. Aleluia. E Ele é Pai. E quem sabe a gente incomodando Ele vai nos agir a nosso favor. Soberano Deus e Pai. É em nome, Senhor, do teu Filho amado, Jesus Cristo. Que aqui está, Senhor, a tua igreja, Senhor, uma igreja escolhida pelo Senhor.
Foi o Senhor que escolheu, porque nós não tínhamos, Pai, forças, ó Pai, nem capacidade, Senhor, de estarmos aqui, ó Senhor. Mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, tem nos escolhido. O Senhor, com a sua infinita misericórdia, tem nos colocado aqui. O Senhor, com a sua infinita misericórdia, tem nos feito promessa. E tem nos dito na tua palavra que tudo que pedíssemos em nome do teu Filho, ó Pai querido, crendo, Senhor, nós receberíamos, ó Pai. E nesse momento, Pai, estamos apresentando a Ti esses pedidos de oração. Crendo que o Senhor pode agir, ó Pai querido, porque nada pode ser impedido diante da Tua presença. Senhor, eu quero te pedir em nome do Teu Filho amado. Age, Senhor, em cada pedido de oração. Age, Pai, em cada lar, em cada bairro, Pai. Em cada cidade, em cada país, Pai querido. Em cada estado do nosso país, Senhor. Derrama, Pai, das Tuas graças, Senhor. Continua, Pai, tendo misericórdia, Senhor. Porque somos homens que agimos mal, Pai. Mas pedindo perdão, Senhor, temos um advogado, Pai, para agir, Senhor, a nosso favor. Age, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É isso que eu te peço. Amém e amém. Glória a Deus. Já vamos ouvir nossos irmãos. Os irmãos já vêm aqui para frente, já vamos louvar. E logo após as irmãs também já louvam, né? Que as horas não se esperam. A hora é rapidinho. 2 horas. No culto, você nem percebe, né? Vamos, os irmãos já louvam a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus poderoso.
Glória a Deus. Vamos ouvir as irmãs, mas enquanto as irmãs se preparam, vamos ouvir a nossa irmã Mazé. Vem aqui, irmã Mazé, cantar uma vitória, uma bênção, aquilo que Deus colocar no seu coração. E logo após as irmãs, estamos com a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória seja Deus. Salve, irmão, Pai do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos? Estamos aqui nessa noite para adorarmos a Deus, né? Porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Estou muito alegre nessa noite, né? Estou muito feliz por estar essa noite aqui junto com os irmãos, né? A gente vai adorarmos a Deus, né, irmãos? Estou muito alegre, né, por fazer parte dessa família, né, estar aqui adorando a Deus junto com os irmãos, né? Para mim é muito gratificante, né, adorar a Deus aqui com os irmãos, né, Paulo, a gente já aprende a amar cada um dos irmãos. Eu vou ler aqui em Isaías, para a nossa meditação. Jesus tem falado de maneira gloriosa, né, através dos louvor, através da palavra oficial, né, e vai continuar falando conosco, né? Nessa noite. Eu irei ler aqui em Isaías. Isaías 42, o 6. Amém? Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão, te guardarei e te darei por aliança do povo para a luz dos gentios. Amém, irmãos? Amém. Que fique para a meditação dos irmãos. O Senhor venha falar a cada coração nessa noite. Amém. Essa é a nossa oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã, né? As irmãs estão com oportunidade para louvar a Deus. E logo após as irmãs, ela é dentro também já louva a Deus. Glória a Deus. Vamos oferecer o nosso melhor para esse Deus, porque Ele é riquíssimo em misericórdia para com as nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. 68 da Páscoa, irmãos. Deus do poder. O vento não me derrubou.
Deus é um Deus que cuida. E há de nós, se Ele não cuidasse por cada um dos seus filhos. Aonde estaria eu, onde estaria você, se não fosse esse Deus que tem um cuidado de cuidar das nossas vidas? Ela Eterna já louva a Deus. E logo após Ela Eterna, as crianças também já oferecem o seu louvor a Deus. Dê o seu melhor nesta noite. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças. Glória a Deus. Fiel é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afundar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés juntos, puderam caminhar no rio da vitória. Quando estiver feito ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Quando chama este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado o canto, e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te pegar. Se nas águas não passares, não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado o canto, do outro lado o Glória a Deus, te abençoe com o pé eterno. Que Deus venha ajudar a cada um, a cada voz aqui. Tem apresentação das crianças, enquanto as crianças se preparam. Não mede, nosso irmão Luciano, não tem? Todos são doidos.
São bem-vindos, né? A irmã Valdirene, fique em pé, Valdirene. A Valdirene já é daqui, né? Ela está emprestada lá, mas nós estamos aguardando a Valdirene aqui, né? Como a igreja vai receber nosso irmão Valdirene? Seja bem-vindo, irmão Valdirene. Dê um abraço lá no nosso irmão, seu esposo, para que ele venha, traga ele aqui, né? Glória a Deus. As crianças, louva a Deus. Glória a Deus, aleluia. Não quer? Não quer? Vai lá, as crianças vão cantar. Vinha Faraó com seu exército, perseguindo o povo do Senhor. Mas quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam chamou o povo pra adorar, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam roubou, dançou e assim cantou: Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam louvou, ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam louvou, ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam eu vou dançar. Vinha Faraó com seu exército, perseguindo o povo do Senhor. Mas quando Israel atravessou o mar, Miriam então se alegrou, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam chamou o povo pra adorar, batendo seu pandeiro, pulando e girando. Miriam roubou, dançou, assim cantou: Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam louvou, ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam louvou, ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam eu vou dançar. Ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam eu louvou, ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam eu cantou, ale, aleluia, ale, aleluia, ale, aleluia. Como Miriam eu vou dançar. Graças a Deus, né? Deus é a criança que representa aqui cada família, abençoado. Agora já vamos para a parte da oferta. Nosso irmão Jesus está fazendo essa parte. E depois, logo após, né? Nosso irmão Beto Souza, nosso irmão Elisângela está com a oportunidade para louvar a Deus. Eu não sei se vai ser adulto, se vai ser filho, não sei, mas vão louvar a Deus. Glória a Deus. Aí nós vamos contribuir com as ofertas. Nosso irmão Jesus é o pastor da nossa igreja. A Senhora Igreja, A paz do Senhor. vamos ficar em pé, vamos
Vamos agradecer a Deus por estar presente até o presente momento. Agradecê-lo por esta maravilhosa oportunidade que tem nos dado de estarmos louvando, exaltando o nome dele. E ele estar na casa, né? E ele receber esses louvores. É tudo o que ele quer. É que o nosso coração abra a boca e saia um perfeito louvor, uma exaltação. E agora nós vamos louvar o Criador de forma diferente, de uma forma tão sublime que o inimigo das nossas almas é muito perspicaz nessa área. Então nós vamos clamar o sangue de Jesus sobre cada finança, sobre cada emprego, sobre cada trabalhador, né? Que Deus tem nos colocado na nossa mão, o trabalho, o emprego. Ele que provê tudo, igreja de Deus. Ele que dê tudo, ele que sabe de todas as coisas. Você trabalha porque Ele deu, você tem vida porque Ele deu, você tem ar porque Ele te deu. Nós temos o que temos porque é dele, não é nosso. Não é verdade? Então vamos agradecer a Ele neste momento e por estar conosco também neste presente momento. Tá? Pai amado, nós estamos te dando graça agora pela presença da Trindade Santa, Deus Pai, pela presença da Trindade Santa, Deus Filho, pela presença da Trindade Santa, Deus Espírito Santo, Trindade gloriosa, tu faz morada em nosso interior. Por essa razão, estamos te louvando, estamos te agradecendo, porque sabemos que somos tabernáculo vosso e a tua habitação é dentro do nosso ser. Nos ajuda, Pai, para exaltar o teu nome, para glorificar o teu nome. Para isso, clamamos o sangue de Jesus Cristo sobre a finança de cada homem e de cada mulher deste lugar, para que abra, Senhor, as portas, e aquela que tu abrei, jamais alguém pode fechar. E é por isso que estamos te dando glórias, graça e honras e louvores por este momento. Enfermos, Pai, aqueles que chegaram, que saiam curados, porque sabemos que tu és o dono da cura também. E assim, Pai, quando oramos, quando apresentamos e o coração chora, tu ouve e se inclina e nos cura a alma, a carne, o corpo. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Salve a igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos continuar adorando o nosso Deus nesta noite. Aleluia. Jesus, tu és fiel, Senhor. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que o louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão
Deus, o poder da oração, né? Muitos correm de oração, a oração ela é a chave. Se você quer a chave para a sua vitória, é a oração. Amém? Nossa irmã Oécia, vem aqui, irmã Oécia. Faz tanto tempo aqui que o senhor tem essa viagem, vem aqui uns 5 minutos aí para o senhor falar aquilo que Deus fez nessa viagem, levou em paz, trouxe em paz, e aqui está, né? Vem aqui. Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Vai ser rapidinho, né? Menos de 5 minutos, que eu sei que o tempo é corrido e temos que ouvir a palavra ainda, né? Só agradecer a igreja pelas orações, né? Pela viagem, que foi uma viagem maravilhosa. Saímos daqui 1º de janeiro, quando foi dia 2 de janeiro, graças a Deus, já estávamos lá. Dormimos só uma noite e foi maravilhosa a viagem, né? A estrada muito tranquila. Tinha vários acidentes que a gente vê na estrada, né? Principalmente dia 1º, feriado. Tinha muita gente saindo, né, de festa, de balada, e na estrada daqui a Belo Horizonte nós fomos contando mais de 10 acidentes assim. E Deus estava ali guardando a gente, né? Deus nos levou em paz. Muitos são os perigos da estrada, muitos mesmo. São muitos perigos. Mas a gente, antes de sair, né, de casa, fizemos uma oração ali dentro do carro, eu e minha esposa, e meu netinho, pedimos a Deus ali proteção, e foi maravilhosa a viagem, graças a Deus foi em paz, tanto a ida quanto a vinda, né? Também foi muito maravilhosa. Bom também encontrar lá os parentes, amigos, tudo bem, graças a Deus. Foi 35 dias, né, que ficamos ali entre Pernambuco e Alagoas, né? Ficamos 35 dias e graças a Deus foi maravilhoso. Se Deus quiser, o ano que vem eu quero ir de novo. E agora eu gostei, viu? Essa viagem foi maravilhosa. E a gente tem que aproveitar, meus irmãos. A gente tem que aproveitar porque a vida é assim, é um sopro, né? A gente, quando estava lá no Nordeste, lá na casa da mãe da minha esposa, soubemos da notícia de uma pessoa lá da praça, né? Um menino novo, 40 anos, sofreu um acidente de moto na Dutra, ali na Avenida Guarulhos, escorregou, que estava a pista molhada, e escorregou para o meio da pista, e veio um carro, passou por cima dele e matou. Filho de uma vizinha da gente. Então, gente, a gente nunca sabe, né, quando o que vai acontecer com a gente. Então a gente tem que aproveitar os momentos que Deus nos dá com saúde, né? A gente tem que aproveitar assim, nunca se esquecendo de Deus, né? Porque Deus, ele está em primeiro lugar em tudo, né? Então, aonde a gente for, a gente tem que dar testemunho, né, de Cristo, e jamais desviar dos caminhos do Senhor, né? Porque Ele tem nos sustentado com a sua mão. Então a gente tem que ser grato, porque Deus é maravilhoso. Ele tem cuidado da sua igreja, tem cuidado de nós, né, em todos os nossos momentos. Tem momentos que é dificultoso, né? Mas Deus está sempre conosco. A gente nunca pode abandonar, né, esse Deus. Às vezes a gente se sente fraco, né? Porque nós somos carne, somos pó, cinza, somos carnais que somos, miseráveis que somos, porque na Bíblia está escrito, né, que não somos nada, né? Somos um sopro. Então, mas nós temos que reconhecer a cada dia que nós somos dependentes, né? Dependentes desse Deus tão maravilhoso. Para não ficar só nas minhas palavras, eu queria deixar aqui em Salmos 18, apenas o versículo 2, meus irmãos, para a meditação de vocês. O Senhor é o meu rochedo, e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Só esse versículo, né, para ficar na meditação, esse salmo aqui de Davi, né? É maravilhoso que nós temos que colocar nossa força só em Deus, né, no Senhor, que Ele cuida de nós. Agradeço a minha oportunidade, peço que os irmãos continuem orando pela minha família, que somos carentes, dependendo das orações dos santos. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Deus abençoe nosso irmão Écio. Tem trabalho para você, Écio, né?
Tem férias, mas também tem trabalho, né? Glória a Deus. Convido a igreja para se colocar em pé. Quero convidar o nosso diácono, nosso irmão Luciano. Vem aqui, Luciano, orar pelo nosso pastor, que vai transmitir a sua palavra nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. E é verdade, a nossa vida é um canto ligeiro, né? Salmo 90, verso 9, na oração de Moisés, ele fala, né? Que é um sopro também, né? A nossa vida. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Senhor. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai querido e santo, em nome do Teu Filho amado, Salvador e Criador Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, nós iremos ouvir a Tua palavra, Pai. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que venha usar o nosso pastor, Pai, como um canal de bênção para as nossas vidas. Usa ele nesta noite, Pai amado, com graça, com ousadia, na unção do Teu Espírito Santo, Senhor. E que possamos sair daqui debaixo de uma palavra, Pai amado, Deus Santo, que venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimentando a igreja com a paz do Senhor. Amém, Senhor. Eu falei com o pastor Isaías hoje lá na reunião que essa saudação vai ficar melhor, né? Quando a gente cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, como eu fiz. Eu falei, eu acho que ficaria legal se a igreja respondesse assim: a paz do Senhor, pastor. O que vocês acham? Vamos ensaiar? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Amém. Você viu como ficou legal? Amados, eu quero meditar com vocês uma palavra que o Espírito Santo me conduziu em 2 textos. O primeiro é 2 Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 15. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 15. Quem achou diz amém. Amém. Marca aí com o marcador para nós lermos. E agora adiantem um pouquinho para a carta de Filipenses. A carta do apóstolo Paulo aos crentes de Filipos, capítulo de número 2. Os Filipenses estão logo após Efésios, né? Aos Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos 27 a 30. Já encontraram? Amém. Amém? Então, acompanhe a leitura do primeiro versículo que eu citei, 2 Coríntios 12, que vai dizer assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Filipenses 2, 27 a 30. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vos enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Podeis assentar. O apóstolo Paulo, tendo sido o instrumento realmente de Deus, sendo ele, podemos assim dizer, conforme registra as Escrituras, que se os 12 antes, apóstolos, que um traiu, mas naquela consagração ao corpo diaconal, foi nomeado o 12º novamente, para permanecer os 12 apóstolos. Então são apóstolos de Jesus Cristo, sendo dirigidos originalmente para o povo judeu. Deus salva Paulo de uma forma extraordinária, quando ainda um homem bem informado acerca de toda a lei judaica, porque ele estudou aos pés de ninguém mais, ninguém menos do que Gamaliel, sendo preparado. E muitas vezes eu até contesto que às vezes entre nós usamos alguns chavões que não convém, Quando alguém de repente promove algum tipo de atitude desconexa com o cristianismo, e a gente chama alguém de fariseu, Você já chamou alguém de fariseu? Eu já, não sabia, Mas, bem da verdade, fariseu não é bem um nome, digamos, tão ruim, porque não é um despropósito. Fariseu, na verdade, era um camarada que aquilo que ele aprendeu, ele morria por aquilo, Ele morria por aquilo. E a verdade é que Paulo se tornou, a princípio, perseguidor do cristianismo, porque ele não entendia, ele tinha estudado de uma forma extraordinária o Pentateuco, ele havia procurado guardar aquilo com tanta garra, que quando vem o Senhor Jesus apregoando e muitos sendo curados e aquela coisa toda, antes de Jesus vir, apareceram outros mestres, mas foram enganosos, apareceram, mas logo desapareceram, sem resultado nenhum, porque eles estavam crendo na vinda do Messias. Então aparecia alguém se achando que ele poderia ser o Messias, como se fosse algo que alguém quisesse escolher ser, e não é bem assim, Assim como nós, como cristãos, muitas vezes alguém quer ser porque quer ser alguma coisa dentro do cristianismo, mas não é bem assim. É cada um que vai tendo oportunidade
tem uma chamada específica. Cada um de nós temos uma chamada específica. Todos não são iguais. Porque se todos fossem iguais, então a igreja não teria, como o Senhor Jesus vai dizer nas suas cartas, né, que uns foram chamados a ser pastores, evangelistas, né, mestres, doutores e assim por diante. Porque a igreja, para se compor como igreja, precisa de ser toda ornamentada. É que nem na casa da gente, né? Principalmente as mulheres que gostam muito de fazer os arranjos em casa, né? Então, de vez em quando, pede para a gente comprar um vaso diferente, né? Uma planta diferente, um móvel diferente. Para quê? Para ornamentar a casa, né? E a igreja, ela deve ser ornamentada com crentes, em que Deus usa alguém em dons espirituais, outros em dons naturais, né? E Deus vai usando pessoas, né? E mesmo os dons espirituais, às vezes Deus nos dá, nos usa por momento, porque de repente falha alguém que recebeu de Deus o dom de profecia para profetizar, sei lá por que de vez em quando se amedronta e não entrega a profecia. Então Deus às vezes vai usar alguém que ele já usou no dom de cura, no dom de revelação, ele usa também no dom de profecia. Eu já vi alguém dizer que tem os 9 dons. Não acredito que uma pessoa só vai ter os 9 dons. Deus pode usar nos 9 dons, mas não que a pessoa tenha os 9 dons. Especificamente, Deus vai usá-la mais em um dom, né? Agora, se alguém que é usado no dom de profecia e alguém que é usado no dom de cura, e o dom de cura falha, Deus vai usar aquele que está sendo usado no dom de profecia para curar também em nome de Jesus. E o apóstolo Paulo, nessa primeira leitura que nós fizemos, ele está declarando à igreja de Corinto, que foi uma igreja bastante trabalhosa, né? Tanto é que era uma igreja que, segundo a característica dela, ela estava completamente ornamentada com todos os dons espirituais, mas falhando muito. E Paulo, ele vai declarar para essa igreja, esse verso 15, que nós acabamos de ler na segunda carta. Ele diz: eu de muito boa vontade, eu vou me gastar, e deixarei me gastar, pelo quê? Pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Porque muitas vezes, alguém que se entrega muito à obra, não vai receber galanteios não, viu, irmãs? Viu, irmãos? Não fique esperando galanteios, não. Muitas vezes nós nos entregamos e temos que ter consciência disso, que nós nos entregamos pela obra que Deus quer que nós realizemos. Mas realizar a obra para Ele, não para nós, não para nossa glória, não para nós nos inflarmos por estar fazendo determinada obra, porque a obra é para Ele. O apóstolo Paulo disse muito claramente que ele estava se desgastando pelas almas daqueles que Deus estava colocando ele como instrumento para instruí-los, para ensiná-los, para prepará-los para o dia difícil que haveria de vir para cada um. E nós estamos também aqui, amados, passando por um processo que nós precisamos estar
nos preparando para suportar aquilo que virá contra a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Mas isso nada mais é do que o preparo da igreja para o arrebatamento. Porque quando estivermos sofrendo as maiores perseguições, o Senhor, Ele vai derramar um avivamento espiritual estrondoso sobre a face da terra, para que a igreja se revista de poder para suportar todas as coisas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, o obreiro, aquele que faz a obra do Senhor, não é só o pastor, o presbitério da igreja, o corpo diaconal, diáconos, diaconisas, auxiliares. Não, a regente do grupo das irmãs, o regente do grupo dos irmãos, a regente das crianças, a liderança. Cada um de nós estamos envolvidos nesse grande projeto de Deus para salvar o maior número de pessoas, porque quando Adão, o primeiro homem que Deus coloca no jardim, e segundo alguém, os estudiosos, os historiadores, vai dizer que Deus plantou cerca de 1.500 árvores frutíferas no jardim do Éden, e Deus disse para ele: olha, você pode comer de todas elas, menos essa. O homem achou de comer, justo dá menos essa. Mas Deus foi pego de surpresa? Não foi não, porque ele já tinha o segundo plano, o plano B, já estava projetado na sua mente. Ele já sabia que o homem cairia, ele já sabia que o homem pecaria, mas ele já tinha um projeto para salvar a humanidade inteira. Mas ele não queria que ninguém fosse salvo como que a força. Não, ele quer que cada um reconheça que é pecador, se arrependa e peça misericórdia e perdão dos seus pecados, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E então, em meio às adversidades, em meio às lutas, em meio às perseguições, mesmo enfermo, mesmo fragilizado, mas fazendo algo na obra de Deus, confiando que naquele grande dia será arrebatado para a glória de Jesus Cristo. Aleluia. E Paulo então se coloca nessa condição. E ele diz: eu de boa vontade, é a minha vontade de me gastar, e me gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, eu seja menos amado. E nós temos visto isso ao longo da nossa vida ministerial, que na maioria das vezes em que você declara um amor sem interesse algum, alguém vai te odiar. Alguém não vai gostar de você. Alguém não vai gostar da sua liderança. Alguém não vai gostar do seu jeito de ser. Mas não importa, porque Deus, quando Ele chama alguém para fazer, Ele conhece os nossos defeitos. Tem um ditado que diz que o diabo, ele sabe o nosso nome, mas ele nos chama pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Quando a gente se coloca na presença de Deus, ele vem acusar. Você quer pregar? Você é um atrapalhado, tua vida é toda atrapalhada, é isso, aquilo, outro, e vai acusando. Não foi assim que ele quis fazer com Jó? Não foi assim que ele quis fazer com Martinho Lutero? Diz os historiadores que Martinho Lutero teve um entrave com o adversário,
que se apresentou para ele, falou, mas aí você quer reformar? Quem é você? Você é cheio de pecado, então você fez isso, você fez isso, você fez isso. Foi fazendo uma lista enorme para ele. Ao fim da lista, ele vai falar, você esqueceu de uma coisa, Satanás. Você precisa anotar aí embaixo. Aí o diabo, o que foi que eu esqueci? Você esqueceu de escrever aí embaixo. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então não adianta ele te acusar, não adianta ele nos acusar. O sangue de Jesus Cristo limpou os nossos pecados. Nos limpou para que nós façamos a obra dele. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas fraquezas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele também conhece os nossos erros. Deus sabe das nossas falhas. Deus sabe das nossas fraquezas. Mas Ele ainda nos chama pelo nome. Ele ainda diz, Léo, eu preciso de você na minha obra. Ele ainda diz, Josefina, eu preciso de você na minha obra. Ele ainda diz, Mazé, eu preciso de você na minha obra. É assim que Deus nos chama, é pelo nome, e a gente pode dizer, Senhor, mas eu sou tão frágil, Senhor, eu sou tão pequenino, não tem problema, se você se dispuser a fazer a minha obra, eu te darei graça, sabedoria e discernimento para fazer a minha obra. E nunca vai nos faltar alguém para estar nos ajudando. A segunda leitura que eu fiz, Filipenses capítulo 2, e os versos 27 a 30, vai contar-nos uma passagem interessante. Paulo, portanto, ele está preso em Roma. Não estava em uma cela escura, comum, mas a sua prisão é uma prisão domiciliar. Ele estava preso numa casa, mas mesmo assim, limitado, dependente, vigiado. Isso entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Ele estava aguardando o julgamento de César, preso, aguardando esse julgamento, mas a igreja de Filipos, plantada naquela colônia romana, uma colônia estratégica, decide, após, em oração, decide agir e vai enviar socorro para Paulo. Por isso que essa carta aos Filipenses, segundo os comentaristas, é a carta de expressão maior de amor. Amor para com um obreiro que está preso injustamente. E essa igreja não somente ora, mas ela decide agir. E ela vai enviar alguém. E mandar esse alguém não de mãos vazias, mas mandar alguém com uma provisão para cobrir as necessidades daqueles que estão aprisionados. E envia um homem. O nome desse homem que o apóstolo Paulo cita aí no início dessa palavra, um homem por nome de Epafrodito.
Um homem que, pelo seu nome, ele recebe um nome misturado com o nome da deusa Afrodite, porque certamente os pais eram pagãos, batiza o filho com este nome, quem sabe na expectativa de que ele viesse ser um sacerdote, né, no templo de Afrodite. Mas para a glória de Deus, este homem em Filipos, ele conheceu o Evangelho. Através de Paulo, ele se converte. E eu imagino que quando a igreja de Filipos resolve mandar alguém para visitar Paulo, mas não visitá-lo de mãos vazias, a igreja levanta uma provisão financeira para levar até Paulo. E eu imagino que este Epafrodito, ele se dispõe a ir até Roma, levar aquela oferta, levar o seu abraço, porque quando Paulo escreve aos Filipenses que vai estar mandando ele de volta, ele vai revelar no versículo de número 25, que eu julguei contudo necessário vos mandar Epafrodito, e ele vai declarar, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. E ele envia ele de volta, dizendo: porquanto tinha muitas saudades de vocês todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera enfermo. Porque Epafrodito, para encarar essa viagem até Roma, e ele percorre cerca de 1.200 quilômetros pela via Egnátia, atravessando o mar Adriático, depois a via Ápia até Roma, estradas longas, mar imprevisível, o inverno tornava tudo mais perigoso, mas mesmo assim ele vai, não por fama, não por palco, não para se aparecer, não para escrever cartas, ele vai para levar uma oferta para o homem de Deus, em nome da igreja. Hoje nós tivemos a nossa reunião de obreiros, com líderes, com pastores, lideranças de departamentos, e foram muitos que estiveram nessa manhã na igreja sede. Foi uma palavra contundente, uma palavra de impacto para nós que fomos chamados. Eu digo nós, porque cada uma de vocês, irmãs, cada um de vocês, irmãos, que se assentam nesses bancos, que fazem parte do grupo de louvor da igreja, que fazem parte da escola bíblica dominical, mas cada um de vocês tem uma chamada específica da parte de Deus para fazer algo na obra, quer seja louvando, quer seja testificando, quer seja prestando um socorro, quer seja trabalhando numa empresa, dando exemplo aos patrões, para que reconheçam que nós, como crentes em Cristo Jesus,
temos uma postura diferenciada no nosso trabalhar, no nosso viver, no nosso modo de agir, de falar, em todas as instâncias de nossas vidas, algo vai chamar a atenção de alguém. Cada um de nós fomos chamados para fazer a diferença. E esse homem, por nome de Epafrodito, ele faz essa viagem e por conta do inverno enfrentado, ele não desiste, ele arriscou a sua própria vida literalmente. É o que essa expressão do apóstolo Paulo vai nos indicar. Sabe por quê, irmãos? Porque ele amava a obra. Porque ele amava o homem de Deus. Aquele que abriu a igreja em Filipos foi Paulo na sua viagem missionária. E ali ele preparou obreiros. Ali ele preparou a igreja. Ali ele doutrinou a igreja. E agora Epafrodito vai nessa viagem. Ele encara a viagem de uma forma sem recompensa, sem busca de recompensa, sem busca de brilho, sem busca de nada. Ele simplesmente vai por amor à obra e amor ao homem de Deus. Quantas vezes nós somos desafiados a longas caminhadas para fazer a obra de Deus? Eu já disse a vocês aqui, não custa repetir esse testemunho. Eu venho da formação de obreiros, que o meu dirigente lá no Jardim Brasil, eu era regente do coral, da banda, secretário da igreja, tinha sido líder de jovens, tinha sido professor da escola bíblica dominical, superintendente da escola bíblica dominical, era diácono, e ele me chama para um canto e diz: olha, eu vou abrir um novo trabalho. E eu estive orando, e Deus me indicou você para dirigir o trabalho. Eu disse: mas eu tenho a banda, o coral, preparo o segundo para assumir isso. A escola bíblica dominical já tinha preparado outro superintendente para assumir. A secretaria já tinha um segundo secretário, também poderia assumir. Eu falei: tá bom, se Deus te orientou que seria eu estou disposto. Irmãos, a congregação lá tinha cerca de 150, 180 membros. O coral tinha 60 vozes. A banda tinha uns 20 e tantos músicos. No dia da inauguração do ponto de pregação da subcongregação, lá no Parque Vitória, estava a banda, estava o coral, estavam os alunos da escola dominical, estava a mocidade, estava todo mundo. Às 3 horas da tarde, o culto encerrou às 5, foi uma festa, a inauguração. Aí foi todo mundo para casa. Eu e a Leia também voltamos para casa e voltamos para o culto às 7 horas. Abri o salão, eu no púlpito e a Leia no banco. Pus ela para cantar, eu ouvia ela cantar. Eu pregava e ela ouvia eu pregar. Semanas e semanas, semanas e semanas. Um dia entrou um senhor, um português, e ele sentou-se lá no fundo da igreja. Era um salãozinho, talvez um pouco mais largo que esse, mas de comprimento acho que era a mesma coisa. Eu falei: glória a Deus, hoje tem uma aula. Preparei a melhor mensagem e fiz o apelo. Ele não aceitou, mas ficou sentadinho lá, esperou terminar o culto. Quando terminou, aí ele veio na frente e falou: posso falar com o senhor? Ele está excluído.
Eu digo, diga, meu amigo. Ele disse, olha, eu sou católico, por isso eu não levantei minha mão, porque no meu entendimento eu já aceitei a Jesus desde que eu era criança. Falei, amém, então sirva o Senhor Jesus. Ele disse, só que tem um povo lá, vizinho meu, que eu ouço eles rodando uns discos lá, e a música é exatamente essas que o senhor cantou aqui, né? Então eu acho que eles são da sua igreja. Só que eu não vejo eles saírem para igreja nenhuma, e eu gostaria de avisar eles que tem uma igreja aqui perto, então. Eu posso avisar? Eu falei, por favor, meu primeiro missionário nem crente era. Eu disse para ele, se o senhor quiser, eu levo o senhor em casa, o senhor me apresenta para eles. Eu, então tá bom. Aí eu levei o velhinho em português, e ele bateu o palmo na casa lá, saiu o irmão, aí ele falou, vizinho, eu trouxe aqui um pastor para conversar contigo. Eu conversei com o irmão, ele disse, ô pastor, nós mudamos para cá há pouco tempo, e a gente está mesmo procurando uma igreja para a gente congregar. Estamos mesmo procurando uma igreja para a gente congregar. Né? Que bom. Aí eu disse, então, vamos congregar com a gente, né? Aí passei o endereço para ele, eu disse, a gente tem consagração no domingo de manhã, né? Eu ministro a lição da escola dominical, se você puder ir com a família, e lá foi aquele casal e as crianças, aí foi chegando gente, foi chegando gente, foi chegando gente, e para a glória de Deus, diácono dirigindo o trabalho, aí já tinha crentes para dar ceia, aí tinha que vir presbítero para dar ceia, né? E o que aconteceu? O coral estava se esvaziando, se esmorecendo, né? Estava acostumado com a gente, com o nosso jeito de tratar, de falar com todo mundo, nos ensaios, orar. Aí o dirigente chegou lá e falou, rapaz, eu vou te trazer de volta e colocar um presbítero aí. Tá certo? Tá certo, pastor. O povo agora precisa da assistência de um presbítero mesmo, que dê a eles a instrução para batismo, e aqueles que já vieram com carta para receber a ceia, já também foram um presbítero. E eu voltei lá para o Jardim Brasil novamente, até que me transferi para Guarulhos. Irmãos, a obra de Deus é assim, não importa aonde Deus nos colocar, se tem muita gente, se não tem ninguém, Deus vai mandar alguém. Deus vai honrar o trabalho. Então, esse moço, ele faz essa viagem maluca, e por conta dessa viagem maluca, em pleno inverno, e inverno lá, meus irmãos, não é que nem nós aqui que passa friozinho de 12 graus, 14 graus, fica todo mundo com 4, 5 edredons em cima da cama, para se proteger, não, né? Lá é abaixo de 0, muitos graus, e por conta disso, Epafrodito ficou doente. Mas Deus curou. Deus curou. Pastor, qual é a prática dessa mensagem? Eu não sei para que Deus te chamou. Você sabe. Ele te deu um dom natural e dom espiritual. Você sabe. Então não enterra o teu dom. Não enterra o teu talento. Porque às vezes Deus tem que dar 10 talentos para um, porque aquele que recebeu um está enterrado. Então sobrecarrega alguém, enquanto alguém fica sem fazer nada. Deus nos chamou para fazer uma obra. Cada um de nós que está aqui. Pastor, eu não sei pregar, mas você ora?
Dá para você visitar alguém? Visita, aconselha, ora, convida para vir para a igreja. Diga, dê testemunho. O Senhor me curou. O Senhor pode te curar. E Deus vai fazer a sua obra. Cada um de nós. Hoje nós somos aqui 40, cadê a secretária? 43 ou 44 membros. É o que nós somos aqui. Se cada um de nós ganharmos mais uma alma para Jesus, seremos 88. Se os 88 continuar testificando, será 176 que irão para os céus. Possa ser que a igreja não concorde, que alguém vá se abrigar em outro lugar, não importa, nós estamos trabalhando para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Então, essa é a nossa missão aqui. É a nossa missão. E em nome de Jesus, nós começamos neste ano um projeto e que vamos continuar firmes nesse projeto de fazer um trabalho uníssono, todos a uma só voz. Alguém pode não compreender o meu jeito de trabalhar, mas você não vai estar trabalhando para pastor, você não vai estar trabalhando para líder, você vai estar trabalhando para o dono da obra chamado Jesus Cristo. E é dele que virá a recompensa. Então, nós já conversamos aqui, e hoje eu quero apresentar oficialmente, né, a nossa liderança das irmãs. Quando eu cheguei aqui, estava a nossa irmã Elizabeth como primeira líder, a irmã Marilã como segunda, a irmã Ruth como terceira. A irmã Elizabeth me procura e pede para que eu ore, porque ela já vinha orando pelos encargos que ela assumiu no momento que precisava de alguém. Ela assumiu e o tempo foi passando, mudou as coisas. Ela também assumiu um trabalho secular que está exigindo muito dela, e ela declarou-se impossibilitada de estava fazendo e continuaria fazendo, mas eu orei a Deus e entendi o lado dela, porque eu também já trabalhei em situações adversas, que muitas vezes eu tive que abrir mão de alguma coisa e pedir socorro para alguém. E era exatamente quando eu trabalhei no PROCON, e houve um tempo que eu era o coordenador do PROCON ali em São João, e o meu diretor, o Dr. Jorge Wilson, que era o diretor do PROCON, quando houve aquele problema de apagão de voos no aeroporto, que atrasava voos, então ele me escalava, como eu estava mais próximo do aeroporto, ele me escalava. Você mora aí perto, encerrava o expediente lá por volta de 5, 5h30, 6 horas, ia para casa, tomava um banho, jantava e me apresentava às 7, 7h30 lá no aeroporto, para ficar lá até 2, 3 horas da manhã, atendendo o povo, reclamando das empresas por atraso de voo. Então, muitas vezes, eu não podia estar na igreja, então eu tinha que dar satisfação. E a nossa irmã, por conta disso, de às vezes ter que responder para a empresa que trabalha, né, nas suas convocações, ela ficava aborrecida de ter que chegar aqui às vezes depois de ter começado o culto com as irmãs. Então nós oramos a Deus para tomar uma direção da parte de Deus.
Então, a irmã Elizabeth era a primeira, a irmã Marilã a segunda. A irmã Elizabeth pediu oração, eu conversei com a irmã Marilã, porque automaticamente ela seria a primeira que ela a segunda. Né? É assim que funciona a escala quando tem primeiro, segundo, terceiro. Eu costumo trabalhar de uma forma diferente. As três são líderes, as três trabalham em comum acordo. Porque é três em uma, trabalhando num único propósito. Né? Num único propósito. É como eu costumo trabalhar aqui, também na direção da igreja. Eu e dois co-pastores. É 3 em 1. Né? Não é um puxando para um lado e outro puxando para o outro. Não. Somos 3 em 1. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é 3 em 1. E tudo é 3 em 1. Né? Tudo é 3 em 1. Glória a Deus. Então, automaticamente, vem se afastando a irmã Elizabeth, a irmã Marilã também tem lá os seus compromissos com família, né? Inclusive ela já justificou no grupo que tem o problema do neto que está sob seus cuidados e provavelmente alguns cultos de semana ela também não poderá estar aqui. Então automaticamente a irmã Ruth vai representar em termos da liderança que tem que se apresentar lá na sede regional e na sede geral. Ela, então, é a primeira líder. A nossa irmã Josefina é a segunda líder. E eu quero apresentar nessa noite, para a aprovação da igreja, a nossa irmã Maria José, que carinhosamente nós chamamos ela de Mazé, como a terceira líder. Vou chamar as três aqui na frente. Venham para cá. Venham para cá para frente, as três. Eu acredito no que eu aprendi há muito tempo. Os microfones estão acabando a bateria. Eu acredito, estão me ouvindo aí atrás? Eu acredito no que eu aprendi há 59 anos atrás. Que o dono da obra continua no controle de todas as coisas. O dono da obra continua no controle de todas as coisas. Nós só apresentamos. Quem vai fazer o trabalho através delas é o Espírito Santo de Deus. Amém? A igreja está de acordo? Pode dizer amém? Coloquemos de pé e oremos por essas mulheres que estarão representando o trabalho das mulheres na nossa liderança maior, na liderança regional, na liderança central, na liderança estadual e até na liderança nacional. A Badiguar não é mais a Badiguar. Agora é CIB. Nos estados, CIB porque é Confederação das Irmãs Beneficentes Estadual. E depois acrescenta um N quando o trabalho for nacional, CIBEM. E neste ano, o encontro da CIBEM será no Rio de Janeiro. Depois, em hora oportuna, nós vamos falar sobre isso, porque durante muito tempo, aqui em Guarulhos, as irmãs ficaram privadas de cooperarem nesses trabalhos que são tremendamente edificantes. É complicado, é difícil, mas quem vai uma vez não quer perder, porque é muito bom mesmo. Na família a gente tem
experiência disso. É um trabalho extraordinário. Então, amados, essas mulheres aqui, elas representam a CIB estadual. A CIB estadual aqui no Inacop. E nós vamos orar para que Deus dê a elas graça, sabedoria e discernimento. Cada uma tem um estilo, cada uma tem uma formação, cada uma tem um jeito de ser, mas entrando de comum acordo, o Senhor vai fazer coisas grandes. Amém? Oremos. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, nesse momento, sempre concluímos, Senhor amado, a apresentação das Tuas filhas, que vão, Senhor amado, executar esse importante trabalho das mulheres aqui no campo de Guarulhos, nos representando, Senhor, como congregação na regional, nos representando como regional na geral, nos representando na nacional, como também na geral, para a glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Dê graça, dê sabedoria, dê discernimento, Senhor amado, para que as Tuas filhas, de comum acordo, Senhor amado, realizem um grande trabalho para a glória e para o louvor do Teu nome. É a bênção que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Muito bem. Eu pedi também para a secretaria, né? A gente sempre gostou de fazer esse trabalho em prestarmos homenagem aos irmãos aniversariantes do mês, né? Então nós temos aqui aniversariante do mês, a nossa irmã Marilã, aniversário de casamento, mamãe? De casamento também. Também? Que bênção! Então aniversário que eu vi mensagem dela no grupo, né? Os irmãos mandaram mensagem pelo aniversário. Então, aniversário de casamento e aniversário de vida. É dois em um. Ai, que legal. Vamos orar, então, pela nossa irmã Marilena, pelo seu casamento e pelo netinho também. Em nome de Jesus. A irmã Neide também. Aniversário da irmã Neide. Vamos fazer essa oração? A de casamento da senhora. Amém. E também da irmã Neide. Vamos lá. Venham para frente. Vamos orar pelos aniversariantes. Eu já quero abrir uma oportunidade aqui para a irmã Elizabeth. Cadê a irmã Elizabeth? Glória a Deus. Vem para frente. Nós vamos orar pelos aniversariantes. E a irmã Elizabeth vai anunciar o próximo aniversariante. Vem cá. Igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Nosso próximo aniversariante é o nosso diácono Luciano, amém? Está aqui à frente. Deus poderoso, aleluia. Amém? Diácono Luciano. Vem cá, Luciano. Em nome de toda a congregação do Em nome da Inacop. congregação, também nos abençoe. Olhem para cima. Oremos, coloquemos de pé. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós oramos pelos aniversariantes, Senhor, aniversário de data de nascimento, aniversário de casamento, pedindo a Tua bênção sobre os Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que os seus dias sejam acrescentados segundo a Tua benevolência, Pai. Pai Santo, dando-lhes graça, sabedoria, discernimento, para um viver que te agrade, ó Deus, para que eles possam, Senhor amado, cumprir em suas vidas
Senhor, o desejo do nosso coração é ter dias felizes, te servindo, te adorando na beleza da tua santidade. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode dar uma salva de palmas pelos amigos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Isaías. Ore com Deus. Meus amados, segunda-feira é livre, terça-feira é curto, será a nossa escola bíblica, né? Na terça-feira, está a convocação aí para cada aluno, cada professor está aqui conosco. Vai ser o culto de ensinamento, mas o nosso pastor, com essa mudança que teve, que a gente não realizou a lição de hoje, vai ser dada na terça-feira. Quarta-feira, ensaio com as irmãs. Quinta-feira, culto da benção. Sexta-feira, né, tem a saída das irmãs para a sede ali, né? Tem de usar a paleta, né? Verde, as irmãs, né? As irmãs deu um jeitinho para ir de verde, né? Quem não tem vai ter que comprar, mas tudo é para a glória de Deus. Faça com alegria, faça com prazer, porque Deus vai me abençoar. E o próximo domingo, consagração, escola bíblica dominical, ensaio do Elo Eterno e ensaio com os irmãos. Irmãos, nós estamos em falta com esse ensaio. Nós estamos louvando, mas nós precisamos ensaiar, amém? Se Deus quiser, do jeito que foi resolvido aí já das irmãs, agora é os irmãos que nós vamos organizar, se Deus quiser. Amém? Vamos orar para que Deus venha nos levar em paz, que Deus tem falado conosco através da sua palavra, através dos louvores. Vá para a sua casa, sabendo que Deus falou com você nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela essa oportunidade e estamos aqui reunidos, Deus, para ouvir a Tua palavra, a qual o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Agora eu te peço, Senhor, leva a Tua igreja debaixo da Tua proteção, nos dar uma semana abençoada, de livramento, de bênçãos espirituais, de porta aberta, Senhor, para a vida da Tua igreja, seja com cada um dos Teus filhos. Também eu quero te pedir por aqueles que estão enfermos, que o Senhor envie uma bênção, uma cura. Ó Deus, e aqueles que não poderem estar aqui, ser por motivo de trabalho, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos, meu Deus. Esse é o meu pedido, Senhor. Despede a Tua igreja debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua proteção. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja pode dizer amém? Amém. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus.